Em nome dos organizadores do livro virtual Ensaios sobre Racismos, desejamos a todos e a todas um bom dia. Em primeiro lugar, eu vou chamar o José Namor para apresentar para vocês esse espaço maravilhoso que é o Museu Afro-Brasil, tá? Após a apresentação, toda a conversa que a gente vai ter sobre o nosso livro, vocês estão convidados a conhecer o museu. Não dá tempo, eu acho, né? De agora a gente ver assim, das 2 até as 5. E eu convido vocês também a um dia vir com um guia, marca com eles, porque esse museu é muito importante para todo mundo. Por favor, Namor. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Fernanda. Bom, queria agradecer primeiramente o Rimei pela força que deu hoje aqui no evento, né? Agradecer a todos os funcionários do museu. Bom, como a Fernanda disse, o Museu Afro-Brasil é um museu que tem aproximadamente 7.000 obras no seu acervo, né? Mas atualmente a gente está com 6 exposições temporárias no primeiro piso e a exposição de longa duração aqui no piso superior. Então, se vocês tiverem a oportunidade, após o encontro, de darem uma volta pelo museu, acredito que vai ser bem enriquecedor e tem total sintonia com o que vai ser falado aqui hoje. Sobre as visitas mediadas, vocês precisam entrar no site do museu e a partir dali fazer o seu agendamento. Daí, essas visitas são feitas com os educadores do nosso núcleo de educação, são bem enriquecedoras, né? A dinâmica é a seguinte: se vocês desejam fazer a visita no mês de julho, por exemplo, de agosto, desculpa, esse agendamento tem que ser feito sempre no mês anterior, então no mês de junho. Mas sempre aos domingos, às 14 horas, tem uma visita mediada para o público espontâneo, então basta vir, chegar aqui por volta das 14 horas e junto com os nossos educadores conhecerem o museu. Então, quero desejar um bom evento para vocês. Se possível, conheçam o Museu Afro-Brasil. No próximo dia 20 de julho também vai ter uma atividade bem interessante, que é uma homenagem aos 40 anos do Disco Clementina e convidados. Teve a capa do Elifas Andreato. Então, provavelmente nós teremos aqui para uma discussão a respeito da obra da Clementina e do próprio Elifas, o Martim da Vila, o próprio Emanuel Araújo. Então, será no dia 20 de julho, que é um sábado. Mas eu quero, então, desejar uma boa atividade para vocês, parabenizar toda a equipe, em nome da Fernanda, pelo lançamento do livro, e fica aqui o convite para vocês visitarem o Museu Afro-Brasil assim que possível. Tá joia? Um bom dia. Gente, mas acho, né? Ele marcou. A gente veio aqui por quê, né? Porque esses meninos resolveram fazer esse livro. O ano passado, eu fui procurada pelo Emanuel para a gente conversar a respeito de temas, né? Temas que são do nosso dia a dia. Porque ele falou assim que ele estava conversando com um líder indígena, essa é a expressão correta? Posso falar? Indígena. E ele disse que o seguinte, que a gente fala muito de preconceito de gordofobia, GLBT-fobia, racismo. Na verdade, tudo é racismo. Então, a partir disso, né, na definição desse líder indígena, ele ficou mexido e resolveu que a gente tinha que fazer um livro. A gente tem que escrever e a gente tem que registrar esses incômodos. Por conta disso, para demonstrar toda a desigualdade que a gente tem no nosso país, nós estamos aqui lançando esse livro. Então, vou ler o texto que a gente tem sobre o lançamento. Vivemos longe da igualdade e cercados pelos resultados de um país desigual. Pensando nisso, os organizadores Emanuel Fonseca Lima, Fernanda Fernandes dos Santos, Henry Albert Yokio Nakashima e Losandro Antônio Tedeschi convidaram um grupo diverso de autores, nós hoje teremos aqui 5 delas, para falar sobre os diversos racismos que se encontram presentes no Brasil, abordando as mais variadas vertentes das relações étnicas e coloniais no Brasil. O livro apresenta uma série de ensaios que convidam à reflexão.
São ensaios, não são artigos, são ensaios que são justamente para a gente pensar. Então, para pensar, eu quero convidar agora aqui para compor a nossa mesa, essas meninas maravilhosas. Ó, gente, eu estou enrolando um pouquinho porque eu estou vendo tudo aqui no celular, tá? Porque não tem tempo de escrever, tudo corrido. Então, eu quero chamar aqui para compor a nossa mesa a Laís Millarriga, por favor. Vamos fazer assim? Eu chamo todo mundo e a gente bate palma para todo mundo. Ah, melhor. Bem-vinda, Laís, por favor. A Célia Reis. A Ana Rita Ferreira dos Santos. Errei, dos Santos Ferreira. A Cristine Taquá. Tá certa a pronúncia? E a Taili Terena. Podem ver, cada uma tem um... Ah, e também tem eu, tá? A gente pode ver, cada uma delas tem uma característica, né? A gente tem, nesse livro, a gente vai ter a apresentação de todos os tipos de racismo. Então, a gente tem negros, eu e a Ana, temos indígena, e também, gente, por incrível que pareça, uma oriental, né? Que também sofre racismo dentro do Brasil. Então, a nossa proposta é de que cada uma delas fale a respeito do texto por um determinado tempo. A gente vai dar 5 minutos, mais ou menos. Eu não vou contar, porque eu, para contar, sou ruim de organização, que a gente fica pensando. E espero que vocês se deleitem, aproveitem. Outra coisa que os meninos pediram para falar antes da fala delas. A gente vai passar uma lista, caso vocês necessitem de certificado e não tenham feito a inscrição. E outra coisa, o livro é virtual, tá bem? Ele está disponível no site da Balão Editorial, tá bem? Muito obrigada, um bom evento, amamos todos vocês. Eu peço que a Laís fale a respeito do ensaio dela. Se você quiser ficar sentada, em pé, aqui é à vontade. Bom dia, tudo bom? Escutando meu rosto. Bom, então acho que é uma surpresa para muita gente, né? Uma pessoa asiática e pensar a raça em relação a pessoas asiáticas no Brasil. Mas o que a gente tem pensado, né, o que uma certa militância, um ativismo asiático tem pensado atualmente, é que o racismo no Brasil ele é estrutural, né? As marcas da escravidão no Brasil foram muito profundas e elas permanecem até hoje. Essa estrutura racial faz com que o Brasil seja uma sociedade que marca as pessoas, classifica as pessoas de acordo com os seus fenótipos, com as suas marcas raciais, né? Com a sua fisionomia. Né? Então isso afeta todas as pessoas que não são brancas aqui. Né? Então a gente pensa um pouco tipo, o histórico também a presença asiática no Brasil, né? Começou com chineses e a vinda de japoneses no fim do século XIX no começo do XX. Ele veio, essa presença, né? Essa imigração foi pensada no debate público no Brasil em termos raciais, né? Nessa época se pensava um projeto de nação muito voltado para a ideia de um embranquecimento, né, da população, em termos de degeneração ou não, e de uma hierarquia racial, né, em que os brancos estavam no topo, os negros embaixo, os negros e os indígenas embaixo, e os amarelos eram considerados uma raça intermediária. Então, o debate, né, quando no fim da escravidão no Brasil e o debate sobre a imigração, né, sobre essa ideia de substituir, né, o trabalho escravizado por mão de obra livre com imigrantes, que o Brasil queria que fossem brancos, foi muito pautada numa ideia de hierarquia racial. E o
os amarelos, né, a possibilidade da presença asiática no Brasil, ela foi pensada nesses termos raciais. E ela era vista, né, de maneira muito ambígua, né? Ora ela era vista como um fator de degeneração da população, né, que os amarelos eram considerados degenerados e inassimiláveis. Ora era vista como certa positividade, né, porque o Japão também ele estava muito interessado, né, em mandar imigrantes para cá, e era um Estado-nação recente, imperialista, e ele se vendia como os brancos da Ásia, né? Então, a presença asiática no Brasil começa, né, nessa discussão sobre, em termos raciais. Isso vai acabar mudando, né, ao longo do século XX, porque a população japonesa imigrante, ela vai começar a ser estudada, né, nas ciências humanas e vista também pelo Estado em termos de cultura. Então, e na mesma época, né, depois da Segunda Guerra Mundial, os estudos sobre raça vão ficar mais colados em relação sobre a população negra no Brasil. E aí a presença asiática vai começar a ser vista sempre em termos só de cultura e etnia, e ela é descolada, né, desse debate sobre raça que vinha tipo, desde o começo do 20. E aí, por muito tempo, né, a gente vai entender só os asiáticos nesses termos, né, de étnicos, de assimilação, de integração à sociedade brasileira e em termos só culturais, como se a cultura não estivesse ligada com as relações raciais no Brasil. Aí isso tem mudado um pouco, né, esse ativismo asiático atual tem pensado em como essas relações raciais no Brasil, porque também tem essa coisa de todo o fenótipo asiático, né, principalmente do leste asiático no Brasil, ele é vivido como aqui em São Paulo, principalmente, como japonês. E que japonês é tudo igual, né? Então, é um estereótipo, né, é uma marca, é uma interpretação, né, de um fenótipo que está falando sobre o quê? Sobre nossas marcas fenotípicas, né? Então, essas pessoas, várias gerações de descendentes de japoneses têm insistido em vários momentos que a gente é brasileiro também, né? Que a gente não é japonês. A gente ouve muito costumeiramente, volta para o país, volta para o seu país. Não, nosso país é aqui, né? Então, também, olhar um pouco, né, para a presença asiática em termos raciais é interpelar como é o racismo estrutural no Brasil, né? Como são as relações raciais no Brasil, como é essa sociabilidade que a gente tem, como a gente classifica as pessoas aqui, né? E como isso tem afetado, né, pessoas não brancas. Tem também, a gente pensa muito assim, o racismo, né, a xenofobia que as pessoas asiáticas passam é completamente diferente, né, os efeitos são completamente diferentes das pessoas negras, das pessoas indígenas, né, é uma outra história, a gente não tem a nossa existência ameaçada, a gente não passou por nenhum genocídio, né, que nem a população indígena e a população negra no Brasil. Mas é um jeito também da gente pensar como que funciona isso, né? Porque a gente virou uma minoria modelo, né? Virou tipo uma população não branca que serve como exemplo, como exemplo de sucesso, né? Como uma não branquitude que se deu bem no Brasil e que serve para alimentar o quê? A ideologia da meritocracia, né? A ideia de assimilação de que qualquer imigrante pode dar certo. E não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Então, a população asiática, principalmente a japonesa, ela foi embranquecida. Mas não foi também, né? Porque todo dia a gente ouve que a gente não é branco. Então, é um pouco isso, né? O ativismo, né? As pessoas estão pensando agora em termos raciais, pensando na nossa presença aqui, pensando a nossa inserção, né, na sociedade brasileira. A gente também
pensa muito o quanto a gente tem que criticar a nossa posição privilegiada por conta dessa história de embranquecimento, né, da nossa presença, do nosso fenótipo aqui no Brasil, né, em termos de classe, em termos de educação, né, de acesso, né, a direitos. Então, o ponto principal, né, que a gente tem levantado é da solidariedade antirracista, né? Então, pensar, né, essas relações raciais no Brasil, a nossa presença e a gente, né, como asiáticos brasileiras, como a gente pode contribuir, enfrentar e lutar contra essa sociedade racista. É um pouco isso que a gente apresenta, né, no nosso ensaio, essas questões para a gente pensar. Obrigada.